O que mais que a gente precisa falar? A gente precisa falar das cores de Ogum e eu ramelei aqui porque eu tô sem sem um card de cor de Ogum. Eu esqueci os cards da cor de Ogum, mano. Me perdoa, gente. Não tem problema, Dan. A gente fala só. Vamos falar. Primeiro, vamos falar da básica, que é o que a gente vê comum por aí, né? Sem entrar em muitos detalhes, que é o azul royal, né? Que ele simboliza a conexão com o lado estratégico, simboliza a força, a resistência e simboliza a coragem. Esse azul royal de Ogum é um azul muito bonito, por sinal, né? Lógico, evidente que tem alguns lugares que se cultuam por outras cores, por outros entendimentos, e a gente, como mais uma vez falando, não se trata de falar de fundamentos de casas de quem está certo e quem está errado. Tem gente que usa a cor verde para Ogum, a cor branca, a cor vermelha. Não estamos aqui para considerar se está certo, se está errado. Né, Dan? Então, o azul ele é a principal cor de Ogum, né? Mas aí ele também, às vezes, é associado, tipo, ao branco e ao verde, né? São as principais cores. Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, Ogum é associado a vermelho, são algumas manifestações específicas de Ogum. A gente vai falar daqui a pouquinho do Ogum Meiji, aí tem alguns Ogum. Aí o Barak vai falar, porque assim, eu só trabalho aqui, tá ligado? Aí, tipo, mas tem alguns Oguns ali que eles trabalham mais o vermelho, outras cores. Mas as cores principais mesmo de Ogum, principalmente o azul, entendeu? Principalmente o azul, tudo isso que o Bará falou, né? Mas também o branco, né? Às vezes você vê uma associação com o prata e um pouquinho o verde, né? Eu tenho para mim, assim, que Ogum, ele traz esse negócio do branco, né? Deixa eu colocar um outro card aqui, só pra gente continuar, né? Ele traz um pouquinho esse negócio do branco, porque o Ogum, né? Ogum, ele tem uma coisa assim, né? Tem muita gente assim devota de São Miguel, né? Que tá no meio de ayahuasca. São Miguel é uma figura bem recorrente também no nosso meio, né? E eu acho que Ogum, ele parece muito assim com São Miguel, entendeu? Né, ele tem uma força, a força de atuação é parecida, porque assim, Ogum ele é o trabalho, né, mas ele é o trabalho, gente, dentro da nossa esfera mortal aqui, né, é o dia a dia, coisa e tal, mas ele também é a força de trabalho das forças, das outras forças, sabe? Ele é o impulso, né, que direciona como o trabalho deve se organizar, mesmo nas esferas cósmicas, entende? Né? Por isso a gente tem essa questão de São Miguel. São Miguel lidera, até Umbanda, São Miguel lidera, né? Em algumas casas de Umbanda, é como se a Umbanda fosse de São Miguel e tal, né? Mas São Miguel, ele lidera o trabalho dos próprios anjos, né? Você também tem isso, né? Na Fraternidade Branca, né? O primeiro raio, né? O primeiro raio é o raio azul do Mestre El Moria, né? Tipo, que é a força do comando e do direcionamento de como todas as outras forças precisam agir para que o trabalho celeste seja constituído. Ogum também tem a ver com isso, e por isso, na minha leitura, ele traz um pedacinho de branco, né? Porque esse pedacinho de branco mostra que é o chefe dele, né? Que é o Oxalá, né? Que é a luz cósmica celestial e tal, né? E aí o trabalho é direcionado por essa consciência maior de Olodomaré, de Oxalá, de Olorum, sabe? Tudo isso, né? Então, Ogum carrega o branco também, porque isso é como se fosse, na minha leitura, tá, Bará? Tipo, não sei nem se faz muito sentido. Para mim é como se fosse uma insígnia, como se dissesse assim, ó, esse cara aqui tá trabalhando em nosso nome, entendeu? Tá trabalhando em nome da força mais alta, entende? O branco, ele é um símbolo de honra de Ogum, mostrando que ele é a lei universal, assim, a lei universal do trabalho. A lei universal é o movimento da ação, o movimento do trabalho, né? E o branco, ele é como se fosse um símbolo de autoridade de Ogum,
né? Porque ele é um dos poucos orixás que também tem um pouquinho de branco, né? Os Ibora, os orixás que não são Funfun, né? Os Ibora são os orixás elementais, assim, os orixás das forças elementais, né? Como Ogum, Exu, Xangô, né? São poucos Ibora que tem o branco, né? É Ogum, é Iemanjá, e eu acho que só, né? Tem algum outro Ibora que tem branco, Bará? Acho que não, né? Não, tem alguns outros sim, mas aí vai mais além o assunto. Não, beleza, whatever, né? Isso. E aí só que assim, algumas vezes ele também traz o prata, né? E o prata, ele é uma força espiritual de proteção muito grande. E Ogum, ele é uma entidade, né, que protege contra entidades nocivas, né? A força de Ogum também protege isso. Por isso ele tem esse pouquinho de prata. E o verde tem essa ligação, né, que o trabalho é a força que gera a nutrição, a alimentação que o Bara estava falando. Mas principalmente o azul. As outras cores, elas complementam de acordo com a atividade da ação naquele momento de Ogum, na minha leitura, né? Eu penso assim sobre as cores de Ogum, entendeu? Esse negócio do branco tá certo, o que eu falei, Bará? Tipo, uma insígnia de Oxalá? Eu nunca li isso. É totalmente vazio da minha cabeça. Não, a leitura que você tá fazendo, ela tem um certo fundamento, entendeu? Ela se compreende, né, que todas as forças do bem, né, dos orixás trabalham por uma lei maior, né? E essa lei maior vem o Olodumare, vem a questão dos funfuns, né? Então, é válido. Vale lembrar também que Ogum aplica justiça, ele te auxilia nessa questão também. Ele também corre, né? Como diz a gente brincando, né? Corre e gira, né? E, às vezes, você está precisando resolver um problema, você está precisando... Tem uma pergunta, inclusive, ali, dá uma... Eu já vou puxar, eu já vou puxar já. Eu tava esperando você terminar o comentário e já ia puxar já. Então a gente termina depois da pergunta, porque o que eu vou falar faz um pouco de sentido na pergunta. Então deixa eu puxar a pergunta. Perdão. É a da Marley, né? Essa aqui, né? Uhum. Você quer? Certo. Então, na realidade, nós às vezes precisamos pedir forças para os orixás. Mas independente de ser ou não filho ou filha, muitas vezes as pessoas não sabem. Precisa ter lá, buscar um babalorixá para fazer com consulta do oráculo, enfim, chegar num ponto. Porém, algumas questões você precisa solicitar a força e a proteção. Então você pode acender uma vela na cor do orixá específico que você está precisando, você pode fazer uma oferenda de uma comida simples, pode fazer um pedido sincero, né, com o coração, e bem intencionado, né, ele te ajuda. Ele ou ela, né, às vezes pode ser um pedido para Iemanjá, para Oxum, bem intencionado, ela te ajuda, porque a grande maioria dos orixás, se não todos, né, eles prezam muito pelo que é justo, né, a grande maioria, assim, acho que todos, viu, e eles acabam ajudando você, mas você tem que ter aquela intenção, né, pura, verdadeira, genuína, você sabe, chegar, acreditar mesmo, confiar que ele vai te ajudar. Isso faz muito sentido, né? Porque muitas vezes você fala assim, eu ouvi dizer, eu busquei, tem coisas que às vezes não ajudam. Você vai fazer um negócio que você não sabe o que você está fazendo. Mas acender uma vela nunca é demais. Então uma coisa simples. Eu não sei a cor do santo, não sei a cor do orixá. Acende uma vela branca, faz um pedido sincero e acredita, confia e entrega. Pode ser ao Oxóssi, pode ser ao Saim, pode ser a quem for, na situação que você sentir no coração. E muitas vezes, naquele pedido simples e sincero, não precisa ser de terreiro, você tem a sua resposta, você tem a sua ajuda. Às vezes você pode ter orientação também de alguém que
É do axé, que pode falar, olha, você pode fazer tal coisa de tal maneira, também sempre uma coisa simples, né? Nada que possa comprometer nem a casa da pessoa, nem a pessoa em geral. É isso aí, né? Então, Ogum, ele... Você não precisa ser de Ogum para chamar Ogum, inclusive você não precisa ser de nenhum orixá para chamar aquele orixá, entendeu? Né? Via de regra, todos os orixás, eles são forças, né? A gente falou isso na live passada, e eu gosto sempre de reforçar, né? Às vezes a gente pensa que o orixá é uma pessoinha. O orixá não é uma pessoinha, né? Ele é uma força, né? E tá aqui para desenvolver a espiritualidade, a vida material também, tudo, né? Tudo. Os orixás, eles estão em tudo, né? E são acessíveis a todos nós. Nós somos constituídos das forças que são os orixás, né? Eles estão dentro de nós e ao nosso redor o tempo todo, beleza?